Olá amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do WhoCast. Inclusive esse é o episódio número 92, que me lembra muito a M3 E92, qual um carro que eu gostaria muito, mas enfim. No episódio 100 a gente vai chamar o Senna. É verdade. Enfim, meu nome é Vitor e o carro bosta pode até valer a pena, igual ao carro que pode até não valer a pena igual ao carro da hora, mas pelo menos você vai estar pagando menos dinheiro. Nossa, depois dessa entrada atrapalhada aí eu me confundi com a minha, então eu posso falar pro Miguel, mas meu nome é Paulo, tá, gente? Nossa, vocês querem recomeçar? Meu nome é Miguel e, cara, acho que todo mundo que não vai ter, ou que já não tem, ou que, enfim, não tem a ajuda dos pais ou avós ou e tal, e não tem um emprego top, ou não criou uma empresa milionária, vai ser fadado a não um carro bosta, mas um carro menos legal. Exato. E, enfim, antes da gente entrar nessa discussão maravilhosa, que é uma continuação da conversa que a gente teve na última semana, então se você não ouviu o episódio da última semana, por favor, esse episódio conterá spoilers, então, por favor, se dirija ao episódio da última semana, que é um episódio legal também, pessoal, inclusive o primeiro episódio de 2021. Então, por favor, vá até lá. Então quer dizer que esse é o segundo episódio de 2021, Vitor? E por um incrível acontecimento, episódio número 92. Olha, a gente vai seguir a... Pra você ver, velho. Muito louco. Mas enfim. Ô, Paulo, você tem alguma coisa pra falar pros nossos queridos ouvintes? Eu tenho. Se você gosta da gente e você não está seguindo a gente em qualquer player de podcast, seja players normais, do Spotify ou YouTube, assina a gente, porque aí quando a gente passar um episódio novo para a rede mundial de computadores, o seu celular, o seu device vai fazer um download automático. E também deve ter algum benefício pra gente, que eu não sei ao certo, mas enfim, tamo aí. Também segue a gente no @podcastwhocast no Instagram pra ficar alinhado com as nossas novidades e outras coisas aleatórias que a gente gosta de postar por lá. E também, como eu falei no YouTube, que é o WHO_CAST, que você encontra os nossos episódios lá também. Miguel. É isso aí. Se vocês ouviram o Paulo, vocês já estão seguindo o podcast WhoCast no Instagram. E lá você pode apoiar a gente da seguinte maneira, comprando um cassetinho. Temos o cassetinho volume 3 agora, que chegou, e temos o adesivo do logo em preto. O branco ainda está em falta. Tá bom? Manda uma mensagem pra gente e a gente acerta. Você também pode adquirir, junto com esse cassetinho, adesivos do To My Car. Isso mesmo. @ToMyCar. Segue lá, se divirta. E se você quiser continuar participando, né, desse papo incrível, não só como ouvinte, mas também como alguém que diz algo, corre lá no Facebook, Podcast WhoCast, e participe do nosso grupo. Muito bom. E Japa, você quer falar um bagulho antes da gente começar aí? Eu quero. Na verdade, eu tava falando mudo aqui. Mas esse grupo que o Miguel falou tem uma senha. Então, essa senha foram os jogos de roda que existiram no Celta do Paulo. Não, peraí, aí você fala, parece que eu tive um monte. Era o único jogo de roda que tinha no Celta. Exato. Enfim, pertenceram ao Celta do Paulo. Se você é do old school, você sabe a história desse carro. Mas é a senha do grupo do Facebook, que talvez seja Escorram 71, talvez não também. Fica a critério de vocês descobrirem. Mas, antes da gente começar, a gente tem, na verdade, uma mensagem super legal de um seguidor nosso. Ele chama Guilherme, mas nas redes, né, pelo que a gente conhece ele é o @Fiat147C. E ele é um ouvinte, na verdade, super legal, não só por ouvir, obviamente, os episódios, mas também por mandar algumas coisas legais pra gente. E ele acabou mandando pra gente no finalzinho do ano passado uma mensagem, logo depois que a gente soltou o episódio da Tabela FIP, dizendo que ele trabalhava lá e que, enfim, ia ouvir o episódio e posteriormente ia mandar algumas considerações. A gente cobrou ele no último episódio e ele acabou mandando as considerações e a gente acha super justo, né? Enfim, não só agradecer, mas também ler essas considerações. Então, vou tentar fazer um resumo aqui, mas para quem ouviu esse episódio da Tabela FIP, por favor, sinta-se à vontade. Para quem não ouviu, ouça também o episódio e agora essas considerações. Então, ele aqui dizendo: conforme prometido, segue alguns comentários sobre a Tabela FIP Veículos, né? Na verdade, ele faz essa distinção.
Eu gostei bastante da impressão de vocês no podcast, porque é muito comum as pessoas criticarem a tabela FIPE sem entender que ela possui limitações impostas pela própria metodologia adotada. É um ponto importante mesmo. Que serve a um objetivo que nem sempre atende às necessidades de todos. Dessa maneira, acho que vocês conseguiram fugir do comum, que seria atacar o mensageiro, no caso a tabela, mas entender as limitações e ponderar as situações em que ela deve ou não ser usada. Então aqui só um parênteses nosso aqui, a gente entende que muita gente deve jogar pedras na tabela FIPE, a gente tentou não jogar, por mais que a gente tenha jogado um pouquinho também, mas eu acho que no final a gente chega na mesma conclusão, ao qual vou ler aqui. A tabela FIPE busca exatamente os preços médios. Em geral, os entusiastas, e ele diz que ele se inclui nisso, e a gente obviamente também se inclui, gostamos dos casos extremos, ou versões especiais, ou carros antigos muito conservados, e etc. O Fiat 147, que ele mesmo restaurou, o carro é zero, mas ele dá esse exemplo porque o carro dele obviamente vale muito mais do que os outros, porque em média a tabela FIPE, a média dos carros, né, dos 147 aqui no Brasil, são todos podres. Então o dele de fato é um carro, um veículo que exalta ali. E aí ele fez alguns comentários, né, alguns tópicos adicionais, que eu acho que é importante, essa é a parte mais importante, pessoal, sobre esse episódio da tabela FIPE, porque ele fala alguns spots aqui muito bons. A tabela FIPE não é um órgão público, é uma fundação privada. A tabela, portanto, não é elaborada por nenhuma entidade governamental. Eu não sabia disso, então acho importante. Pois é. 2, os preços dos carros são coletados pessoalmente por nossa equipe de pesquisadores. Eles também usam métodos de coleta eletrônica, mas são feitos por pessoas. Caralho. A ideia é tentar chegar o mais próximo possível dos preços efetivos comercializados. 3, os preços são atualizados mensalmente. No entanto, modelos raros, que não são encontrados à venda sempre, eles usam algumas estimativas com base no histórico da marca e modelo para conseguir fazer com que ela seja mensal. O preço da tabela é a média dos preços coletados no Brasil todo, mas há sim grandes diferenças regionais. E por último, os preços mais extremos são descartados. Por exemplo, o Gol GTI de 120 mil reais. Então, enfim, para vocês que tinham essa curiosidade, porque eu tinha muito. E pra gente, né, que tinha, pois é. Exato. A gente topou fazer um episódio aqui meio às escuras, só lendo algumas coisas na internet. Gui, obrigado mesmo. Não só elogiar, enfim, essa sua força de vontade por ter ajudado a gente a mandar isso para os nossos ouvintes, mas também elogiar o carro. Então, se você quiser saber mais sobre tabela... Não, brincadeira. Sobre o Fiat 147 dele, @Fiat147C. A letra C por último. E é isso, gente. E aí, antes de começar sobre os carros bosta, eu queria só fazer um último comentário aqui também. A gente descobriu, hoje é terça-feira, e a gente descobriu ontem, né? O Brasil descobriu ontem, segunda-feira, que a Ford estava deixando o Brasil. Tem até um textinho bonitinho lá no Instagram, mas a gente, enfim, tá triste por isso, e só queria também sublinhar que nós três tivemos Ford, alguns mais, outros menos. Eu tenho ainda, né? Enfim, minha namorada tem também, mas eu já tive New Fiesta, né? O Paulo já teve New Fiesta, o Miguel já teve New Fiesta, o Paulo já teve KXR, enfim, a gente vivenciou muito essa marca e também ficamos, obviamente, muito tristes. Eu não vou, enfim, não acho que a gente tem que se aprofundar muito no porquê e no futuro, porque eu acho que isso pode ser feito em outras épocas ou até outros episódios, mas a gente está bastante surpreso e bastante triste, porque era uma das maiores marcas do Brasil, por história, uma das maiores também, e a gente fica triste com isso, principalmente depois de ter usado o pôster do Ford versus Ferrari no episódio de Ford versus Renault. Não, como é que é? É isso, não, né? É isso mesmo. Ford vs Renault é um episódio que a gente, lógico, é longe de querer falar que a gente é tipo Simpsons do podcast, porque a gente não é, mas a gente já tava falando, né, das coisas que a gente achava estranho que a Ford fazia e para onde isso ia chegar, né, até onde isso ia levar, e hoje a gente tem, de certa forma, a concretização, né, tipo, do caminho que a Ford tomou. E, enfim, eu acho bem triste mesmo, só dar aqui a minha palhinha sobre essa... Nossa, mas se eu precisasse... É porque o grupo PSA é mais forte, né? Deixa eu falar. Na verdade, a PSA, ela fez essa joint venture com a Fiat, né? Sim, então, essa troca é uma troca que envolve muito dinheiro para ambos os lados, porque a PSA é fortíssima na Europa, né? Que eu não sei se a Fiat em todos os países é tão forte quanto. E aí, enfim, eu acho que é uma parceria boa, não sei o que vai sair, mas ambas se levantam de uma forma boa, né? Uhum. Mas se eu tivesse que apostar, diria que o Peugeotzinho ali tava difícil. A Mercedes também, né? Se vocês não sabem, a Mercedes também tirou todas as fábricas do Brasil, se não me engano, só sobrou caminhões. Também, né?
E a Sim. Audi também. E tem tido alguns problemas. É por isso que a gente não queria gravar o pessoal sobre Ford, o episódio sobre Ford, tá, pessoal? Tem algumas informações que a gente acha que ainda vão vir à tona. Como, por exemplo, o BNDES estava reclamando, falando que emprestou, sei lá, 300 milhões de reais pra Ford. E aí ela chega segunda-feira e fala assim: então, gente, foda-se, vou embora. Não, e tem também, a gente tem informações internas de que talvez o Alcides compre a Ford inteira só para poder conseguir manter o carro dele. Então, assim, tem muito o que desenvolver nessa história ainda. É verdade. E aí, termina a sua linha de raciocínio aí, Paulo. Então, depois de ser rudemente interrompido pelo meu É que colega você tá baixinho, querido. E agora, tá bom pra você? Agora tá melhor. Enfia o microfone na boca, ô seu panaca. Eu vou enfiar no seu cu. Enfim, mas o... É que eu parei pra pensar hoje, né? Agora eu vou ter que colocar como explicit quando eu for sobre o... Coloca já, né? Já. Então, mas eu parei pra pensar hoje, tipo, a primeira e muito provavelmente a única vez que eu fui pra uma concessionária comprar um carro zero foi uma concessionária da Ford. E acho que as pessoas aqui, né, vão agora só... Bom, se bem que vão continuar os importados, né? Então foda-se. Mas é bizarro, né? A gente parar pra pensar que a marca ficou há mais de 100 anos aqui no Brasa e simplesmente sai, né? Tipo... Sim. Enfim, né? Vamos ver o que vai virar disso daí, quem sabe rola um episódio mais profundo. Mais focado nisso. Mas, antes de a gente começar a falar do carro bosta, eu queria passar qual foi o nosso takeaway do último episódio do Vale a Pena Ter um Carro da Hora. E aí, me corrijam se eu estiver errado, meninos, mas eu acho que o grande resumo do episódio passado foi que, assim, um carro da hora, e quando a gente fala da hora, é um carro de fato que tem um valor elevado, ele tem que te servir a um propósito muito específico ou tem que ser o seu sonho específico. Exemplo, tá? Puta, eu sempre quis ter uma Porsche, fui lá e comprei uma 911. É um carro que é uma merda pra andar no dia a dia, mas era o meu sonho e o carro de fato me traz uma emoção que outros poucos carros não conseguem. Ao mesmo tempo, você tá vendo gente aí pagando, sei lá, 250 mil reais uma Q5 2.0, que eu não sei se necessariamente vale a pena você pagar um valor absurdo de PVA e seguro para ter um carro meio... Não é que ele é um carro ruim, mas eu acho que ele não se propõe muito a nada, né? Ele não é aquela versão RS Q5 e ele também não é, enfim, barato ao ponto de não fazer diferença, e aí acaba sendo um carro meio ok, né? Não sei se vocês concordam comigo. Positivo. Sim. E aí, enfim, a grande discussão desse episódio, na verdade, é o pensamento ao contrário. Vale a pena ter um carro bosta, gente? Não é falando que o carro de vocês é uma bosta ou que o nosso carro é uma bosta. Jamais. Mas é, de fato, um carro que é menos interessante aos olhos de quem não gosta tanto de carro. Então tem alguns exemplos... E geralmente mais barato, né? A gente acha que vai pegar mais por essa... Existe, no meu pensamento como consumidor aqui, tá, pessoal? Eu acho que o carro ele tem que me servir a alguns propósitos, e se eu conseguir juntar eles e pagar um pouco a mais, não tem problema nenhum. Foi assim com o Sandero RS, quando eu troquei o New Fiesta nele, porque eu queria um carro que pudesse correr na pista, mas que eu precisava também para que me levasse no trabalho de uma forma relativamente confortável. Então era um carro que, para mim, não podia quebrar, tinha que ter um valor condizente e que eu pudesse me divertir nas pistas ao final de semana. É por isso que eu não comprei um Sandero 1.0 e comprei o Sandero RS, e estava disposto a pagar um pouco mais pela versão específica, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um carro, quando comparado, obviamente, a uma Porsche Cayenne, um carro bosta. E, enfim, pra mim valeu muito a pena. A gente tem diversos layers que a gente pode comparar isso, e eu acho que a gente pode ter tanto o KXR do Paulo, quanto o meu Escort, quanto, enfim, o carro do Miguel, ele permeia ali entre carros muito legais e carros começando a vir pra uma normalidade pelos Mini Cooper em geral. Miguel, onde você colocaria seu carro, velho? Pelo preço de tudo que ele custa e pela exclusividade, eu vou dizer, eu não diria que ele é um carro bosta. Mas vai ter gente que vai dizer que os probleminhas de Mini e tal tornam ele um carro bosta. Enfim, eu acho que ele fica num limbo ali, mas ele é mais para um carro da hora do que um carro bosta, até porque tem muita gente que sonha, é o sonho da pessoa é ter um Mini Cooper. Então, eu acho, Miguel, que o seu carro, ele na verdade permeia uma área cinzenta em que são os carros que valem a pena porque eles fazem diversas coisas bem. Que eu acho que pode ser um resumo desse episódio também no final. Mas, vou dar um exemplo aqui muito bem dado, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu ajudei a Rafa a pagar aqui o IPVA e o licenciamento do carro dela, né? Saiu de linha agora, né? Que é um carro, não, brincadeira, mas saiu mesmo. Brincadeira, mas é verdade. Mas é verdade. Mas é um carro que deve valer, sei lá, de tabela 40 mil reais.
tabela FIP. Nossa, só fazendo aqui alusão às coisas que a gente já falou, né? Mas E aí eu paguei licenciamento mais IPVA R$1.500, que eu acho que é um valor relativamente alto para um carro normal, mas é um valor que eu consigo pagar sem ter que parcelar, sabe? Tipo, é um valor que assim, beleza, velho, é nóis. Tipo assim, puta, o carro tá lá, eu nunca abri o carro, eu não sei onde é que abre o capô do carro dela, velho. Eu nunca tive que olhar água, óleo, sabe? Tipo assim, eu sei que o bagulho vai funcionar. É um carro que tem Bluetooth, é um carro que tem ar-condicionado, é um carro que é econômico. E que você assim, tem que ajudar a pagar o IPVA, porque o Escort não anda. Exato. Então, no limite O do Sport já tá bosta... pagando IPTU, tá, gente? Pra quem não sabe. Exatamente. No limite do bosta... Meu mecânico falou pra eu levar ele lá amanhã, pra vocês terem uma ideia, velho. Opa. Então, aguardem novidades. No sábado ele me enrolou, mas Então, esses carros seminovos, né, mas já com a tecnologia de hoje em dia, eu acho que são carros que permeiam a vida do dia a dia do trabalhador brasileiro, porque são carros que a gente sabe que depreciam pouco, têm um custo de manutenção relativamente baixo e são econômicos, né? Cumprem o que eles fazem. O problema disso tudo é que um carro bosta, ele na verdade cumpre de uma forma meio medíocre tudo o que ele fala para fazer. É um carro que viaja a 140 por hora e é um carro que faz, sei lá, 15 km por litro na estrada. Mas não é um carro relativamente legal de dirigir. Não sei se vocês concordam também, não sei se já tiveram a chance de dirigir um Ford Ka 1.0 3 cilindros, TI, VCT, lá, sei lá. Mas, enfim, desculpa, eu tô com esse assunto na cabeça porque eu acho que o carro vai desvalorizar agora, mas enfim, não tem problema. Mas talvez valorize. Mas talvez valorize pela raridade. Não pela raridade, mas pela falta de oportunidade no mercado, né? Pelo preço e tal. Porque, de acordo com a galera que tá anunciando os carros ultimamente, o carro que tem câmbio manual já virou raridade, Sim. É carro de purista, então vale 15 pau a mais. Exatamente, eu acho que você tem que ir por essa já, pá. Tem essa também. Mas, reclamações à parte do carro, porque é um carro que anda, assim, é difícil achar um carro que ande menos que o Escort, mas esse é um exemplo, entendeu? É um grande concorrente. É um grande concorrente, mas não anda muito a menos não, tá? Tá praticamente uma palhinha, o Escort não é mais. E, ao mesmo tempo, é um carro que eu aprendi a gostar justamente porque eu tenho uma dor de cabeça uma vez por ano, que é essa hora do IPVA, né, enfim, do seguro, mas depois acabou, velho, eu não abro mais o capô, eu não sei onde tem que levar esse carro se esse carro quebrar. Porque eu só tenho, né, enfim, ou a concessionária, que não vai existir mais, não, brincadeira, forte, mas ou concessionária, ou eu não tenho um mecânico que mexe em carro novo, né, que fala assim, o sensor de não sei o que, meu carro não tem sensor, velho. Então, eu acho que ele permeia também nesse dia a dia do trabalhador brasileiro. Então, na minha concepção, se você não acha que é justo você pagar R$5.000 de PVA, eu acho que, por exemplo, esses carros seminovos de entrada é uma boa opção. Tanto que a gente tem seguidores, né? Enfim, ouvintes que falam que possuem esses carros, querem trocar por carros mais legais, mas no final você tem que arcar com o que o Miguel falou, né? Às vezes tem uma manutenção mais cara, enfim, geralmente são carros turbo já, né? E tem todo esse problema. E aí eu comecei a pensar eu acho nesse pitch aqui que eu tô fazendo pra vocês, sobre vale a pena ter um carro bosta? E não quero, obviamente, já dar a resposta do final do episódio, mas pra mim eu acho que vale. E aí eu queria entender, enfim, a opinião de vocês também. Então, cara, eu acho que depende muito da vida que a pessoa tá levando, do seu propósito, né? Porque às vezes você precisa ter um carro que só faz a função de transportar, sei lá, teu filho, tua mulher, as tuas coisas. Eu acho que vale, porque, né, teoricamente um carro bosta vai ter um gasto menor, né? Não sei que a gente falar de Peugeot, que vai ter um gasto eterno de oficina e tal, né? Mas assim, é um carro que vai ter um gasto ok, que tipo, tudo bem, eu tô recebendo pouco em troca, eu tô recebendo o mínimo que eu preciso e tô pagando uma grana, tipo, ok, né, entre aspas. Então, acho que desse ponto vale. Agora, se você, por exemplo, gosta muito de carro e tudo mais, talvez, como o Japa mesmo falou nessa introdução dele, vale a pena você pagar um pouco mais para ter alguma coisa um pouco mais legal, que a hora que você for entrar, você não fique com depressão, né? Mas enfim, isso é a minha opinião. Você, Miguel? Então, eu acho que, cara, é muito difícil, porque eu tô indo pra uma outra direção na minha vida e que talvez eu precise tomar escolhas sérias entre gostar de carro e desistir de carro. E ser adulto. E ser adulto, porque, cara, chega uma hora que não dá mais, você para de brincar. E aí você começa a pensar que se o seu carro, além de ter o IPVA caro, ele dá um problema, ele tem um seguro alto, você acaba entrando em conflito com a pessoa que está do seu lado. E
independente da pessoa apoiar o seu vício, independente de qualquer coisa, porque é um gosto. É um dinheiro que sai da mesma conta, né, na real. Não, e é um gosto Exato. muito caro e que o dinheiro vai simplesmente pro lixo. Porque não adianta você falar assim, putz, mas me faz tão bem. Cara, sei lá, tomar sorvete todo dia me faz bem pra caralho. Só que uma hora eu vou morrer. Ou comer um Mac Tipo, todo dia também, enfim. Então é foda. Então o carro bosta, eu não gosto de falar carro bosta, mas é um carro bosta. Ele sempre vai ter que estar do nosso lado. E a hora vai chegar. E aí a gente vai ter uma hora que vai ter um carro bosta e vai ter um carro legal, vamos supor. E aí na hora de pagar o IPVA do carro bosta que você andou o ano inteiro, que te ajudou o ano inteiro, Vale muito mais saber, né? vai ser, né, só uma parte do carro da hora que você andou, sei lá, 20 vezes no ano, que você foi no encontro, que você pegou a estrada um dia e achou legal, mas que no final das contas, cara, a gente tem que ponderar muito bem. A menos que você tenha um salário muito bom, mas que não é o salário de quem vai ouvir esse podcast, eu garanto. Não falando que o de vocês é ruim, mas o de todos nós é ruim. não, E existe. Diga, Paulo. não, que tava falando assim de gosto de carro bosta, é que pra gente os carros bostas podem ser diferentes do que pra outras pessoas, né? Eu queria dar um Sim, exemplo pessoal aqui, que no dia 24 de dezembro de 2020, eu estava no litoral, eu ia para uma cidade do interior com a minha namorada, e aí no meio do caminho tombou uma carreta com combustível e eu fiquei com ela parado no trânsito, sem mexer o carro do lugar, por 9 horas. Estava eu, minha namorada e o cachorro dela também, né? E assim, a gente foi no Renegade, que é o Renegade dela. Então, puta, até o trânsito lá, parou o carro, tudo bem, aí ela ficou cansada, ela foi pro banco de trás, ela dormiu um pouco, depois ela abriu o notebook e começou a trabalhar, o cachorro tinha espaço e tudo mais. Agora, imagina se a gente tivesse ido de Miata, por exemplo. nossa, Ela ia sério. ter que ir no colo, ela não ia poder nem reclinar o banco para trás, porque não tem para trás para reclinar o banco também, entendeu? Eu sei disso. Enfim, se chovesse muito forte, quando chove muito forte mesmo, de vez em quando assim dá uns pingos dentro do Miata, tipo, Bom demais. dá uma vazada na capota. Então, só que assim, pra mim, é um carro fantástico, tipo, por N motivos. E eu não considero ele um carro bosta, considero ele um carro da hora, apesar de não ser uma Porsche nem nada assim. Só que pra ela, aliás, ela considera, ela gosta do Miata, todos os carros que eu tive enquanto eu tava com ela, que foi o Smart e o K, e o Miata, é o único que ela realmente gostou, né? Só que ela sabe que não é um carro prático. Tipo, ela não gosta da ideia de que eu não quero parar o carro na rua, por exemplo. Então ela não consegue entender. Sim. É muito louco isso, né? É. Não dá pra explicar direito. Exato. Mas, tipo, mas ela respeita. Tipo, a gente conversou já várias vezes e ela entende, tipo, essa paixão que eu gosto tudo mais. E como tem o Renegade, quando a gente precisa usar alguma Não, e que é coisa. umas paradas que parar na rua pode sair mais caro do que qualquer outra coisa, né? Exato, né? Mas é isso, sabe? Tipo, então às vezes depende muito dos olhos de quem vê, né? Se o carro é bosta ou não, né? Então, depende do seu uso, realmente. Se eu tivesse só o Miata, talvez eu não tivesse só o Miata, né, no caso. Tipo, o Miata e a moto, né, no caso. Porque é um carro que, assim, ele não é dos mais práticos, como a gente já falou outras vezes também, né? E outra coisa, assim, também, para quem tem namorada, provavelmente isso vai fazer sentido. No Miata, eu consigo levar, tipo, a minha carteira e uma mochila. Agora, Sim. qualquer viagem de final de semana, minha namorada tipo, é uma mochila de carrinho, no mínimo, cara. Não cabe no porta-malas do carro. Então tem esses pontos pra gente considerar também, né? Eu concordo com você, Paulo, e uma coisa muito engraçada é que assim, eu vou tentar fazer um range de carros bosta aqui, tá? E eu não quero que vocês me julguem, só pra vocês entenderem que carro bosta não é que o carro é ruim, mas são carros que a gente consegue ter se de parcelar. Então, assim, vai do Escort até uma Renegade top das Flex, vai? Porque são carros bons, mas são carros que, enfim, o IPVA vai girar em torno de 0 e 4 mil reais, tá? Então, são valores que são caros, né? Os 4 mil reais são caros, mas não é um absurdo, igual a gente citou no último episódio, do IPVA de 30 mil reais. Então, acho que, enfim, é um range relativamente ok de carros que você vê na rua sem muito esforço. Por que eu falo que eles são carros ruins? Porque não são carros que permeiam os sonhos de auto-entusiastas, vamos dizer assim, né? Então, pelo menos uma Renegade Diesel ali você vai querer ter algum dia.
mas não significa que eles são carros ruins, novamente. Então, assim, óbvio, ter conforto, todo esse tipo de coisa, eu acho que super vale. Mas o que eu fico batendo na tecla é que, assim, eu tenho visto muito, nos grupos de Facebook que eu tenho visto muito problema com o trocador de calor do câmbio do Renegade, que se ele zoa, mistura a água do radiador e o óleo do câmbio, e aí, bom, vocês conseguem imaginar o que acontece com o câmbio, né? O bagulho, enfim, tritura as engrenagens, e aí fica 20 mil reais na concessionária, e a concessionária não tá pagando, né? Falando que é mau uso e pau no seu cu. Então, assim, é foda, né? Mas enfim, isso é só mais uma dor de cabeça que tem carro normal, né, Alô, velho? Camila? Então, vamos ver o Renegade, que não vai estar dando. Então. Não, na real eles falam pra você só trocar essa peça, a cada 30, 50 mil quilômetros trocar essa peça que, enfim, a chance de dar bad é nula. Mas tá acontecendo isso. Não sei porque eu falei isso, na verdade, mas é bom vocês saberem pra quem tiver Renegade automático aí, flex. Se eu não me engano, o diesel já tem outro câmbio. Meus pais têm um Compass, que eu acho que é o mesmo câmbio, mas eu nem falei isso pra eles, pra não dar bad. Mas enfim. E aí, nesse range de carros que a gente falou em Boston, mas na verdade são carros normais, eu acho que vale porque ele está apto a fazer coisas que você não faria com outros carros, mas que tudo bem. Saiu um vídeo hoje no WhatsApp, hoje não, né? Ontem no WhatsApp, de um Renegade Flex normal, atolado na lama, e um tiozinho falando que passou um Uno, sei lá, 80 por hora na mesma estrada, e que ele fez sem muito esforço. E eu acho engraçado porque, assim, não puxando o saco do Theo nos textos e tal, mas, assim, esses carros, a gente coloca... Eu vou confessar outra coisa aqui também. Eu fui no Mercado Car comprar palheta pro K numa madrugada qualquer aí esses dias, e eu subi numa guia com o carro, velho. E aí, velho, não aconteceu absolutamente nada. Não amassou roda, não aconteceu nada, velho. O carro simplesmente subiu e desceu da guia com as duas rodas da esquerda e não aconteceu nada. Vocês estão entendendo? Você consegue imaginar se fazendo isso no seu carro, Miguel? Nunca, jamais. Já ia pegar primeiro o lip do para-choque. Primeira coisa. R$400 cada lado na concessionária. Então, e aí já ia amassar as duas outras rodas. Então, assim, a roda, um jogo de roda, acho que permeia os 5, 4 mil reais essa do John Cooper. Então, e aí, enfim. Mais os pneus, caso você tenha Não, rasgado. E o para-choque, né? Porque vai junto com o lip. O lip tá ali só. E aí eu falo assim, cara, como é que eu não vou pagar R$1.500 de PVA desse carro, velho? Se o bagulho sobe em guia e desce, sem eu nem ver. Não é que eu subi, enfim, eu subi já metendo uma segundinha, sabe? Subi a 30 por hora. E aí, assim, eu não vi, tá? Não foi cabaçado, não tava bêbado nem nada, não vi. Os caras apagaram porque eles vão tirar essa parte da guia, mas não tiraram ainda, eles só apagaram o branco. Mas enfim. E aí você fala assim, caralho, é muito louco, né? Eu lembro uma vez que eu fudi a roda do carro dela, e aí rasgou o pneu e amassou a roda. E aí eu falei assim, meu, fudeu, velho, fudeu. E aí eu fui no Mercado Car comprar uma roda zero e um pneu zero, e saí de lá, gastei R$600 e eu comprei uma roda original com o mesmo pneu Pirelli que esse carro tinha. Então, assim, não é pouco dinheiro, mas eu consegui resolver sem ter que, tipo, pedir dinheiro pros outros, sabe? Então, eu acho que ele se propõe a fazer coisas muito boas. E é por isso que eu trago de volta a minha entrada desse episódio, que é a entrada de que, assim, pra mim, na minha concepção, vale sim ter um carro bosta. Mas, como a cabeça de entusiasta também fala alto, eu acho que você deveria ter sempre 2 meios de locomoção, assim como a gente já falou. Ou uma moto e um carro que você goste, independentemente se ele for um carro da hora ou bosta, ou um carro normal e um carro bosta. Na verdade, 2 carros bosta, né? Só que um bosta que você usa pra correr e um bosta que você usa porque é confiável. Exatamente. Porque aí, gente, pra vocês terem uma ideia, eu paguei R$1.500 de PVA e licenciamento do carro dela. A minha moto, mais licenciamento, e o licenciamento do Escort, que já não paga PVA, né, então é só licenciamento, deu 800, acho que R$900, velho. Então, ao mesmo tempo, meus 2 veículos deram metade do preço que deu no carro dela. É muito louco pensar isso, né? Tudo bem, eu tomo chuva se eu quiser alguma coisa confiável e... enfim, uso o Escort quando ele tá funcionando. É a lei do universo, né? Pra você ganhar de um lado, você tem que perder do outro, né? Uhum. Então é assim. Mas eu conheço muita gente, já contei esse caso aqui, quando eu fui levar o Escort pra arrumar da outra vez, todo mundo que colava, que tava com o carro arrumando lá, passou lá, porque era sábado, né, pra ver como é que tava o carro, e todo mundo que passou lá tinha um segundo carro, é muito louco. E todos eles eram Uno, os Uno quadradinho, velho. Então colou, juro por Deus, o mecânico tinha um Uno, colou um outro cara que tá montando um Civic que tinha um Uno, e colou um cara que tava montando um Apollo Turbo que também tinha um Uno. Então eu percebi, a gente até fez, enfim, um churrasquinho de espeto lá, e aí eu tava falando com eles, eu falei assim, velho, vocês gostam de Uno, né? E os caras falaram assim, velho, o custo de manutenção de um Uno beira uma moto, velho. Tipo, é absolutamente baixo. E é um carro relativamente confiável.
Então, assim, ele não te deixa na mão. Então, os caras têm um segundo carro que, enfim, é confiável para poder gastar o resto do dinheiro nas merda véia. Não acho que vocês tenham que fazer isso obrigatoriamente, mas fica aí a dica. Então, na minha concepção aqui, humilde concepção, eu acho que vale a pena você ter 2 carros bosta, ao invés de um carro absurdamente da hora. O bom, bosta, e um carro bosta da hora, é isso. Exato, exatamente, velho. Enfim, mas falei demais aqui, o que vocês acham? Ah, eu acho que é isso aí, velho. Eu acho porque, sei lá, pra quem gosta de carro, tudo bem, você pode mexer no seu carro, bom e confiável, e aí ele vai ficar mais legal, mas provavelmente vai ficar mais bosta, né? Você rebaixa o carro, não consegue entrar nos lugares e tal, acaba consumindo gasolina, ou vai quebrar, porque, enfim, às vezes a coisa não foi feita direito e tal. Mas eu não sei, cara, que eu penso que mesmo você tendo um carro legal, tipo um carro da hora e tal, só que se ele não funciona, você dá uma brochada também. Então, Ah, é foda. É por isso que, pra mim, eu tô 100% junto com o Japa, porque você tendo algum meio de locomoção confiável, pelo menos na outra parte, no legal, você não fica tão frustrado, né? Porque você tem onde recorrer, caso ele não esteja funcionando. total, e te tira a obrigação de ter, enfim, do carro ir consertar, né, e tudo isso. E Exato. aí, eu não lembro se a gente falou isso aqui online, a gente falou no WhatsApp, Paulo, mas eu lembro que a gente bateu esse papo, que pra mim é assim, se você tem um carro de 500 pau, de 500 mil reais, a sua casa, né, que você mora, tem que custar pelo menos de 5 a 10 vezes o preço desse carro pra, fazer sentido, sabe, mas não vale a pena você Mas e ter, se o sei carro lá, for do banco? quê? Se o carro for do banco? Aí talvez, enfim, vale. Isso é um pensamento muito americano, né? A pessoa não vê o valor final do bem e só pensar se a parcela cabe no bolso, né? Muito louco isso. Sim. Mas enfim, é uma concepção minha que eu tenho pra mim que não vale a pena, por exemplo, eu ter um RS3 e morar num apartamento de 35 metros quadrados, enfim, na periferia. Porque eu acho que não vale a pena. Eu preferia investir esse valor numa casa melhor e aí automaticamente ter um carro pior, né? Não, e Mas, a galerinha que tá ouvindo agora vai falar assim, não, porque eu prefiro muito mais o carro do que a casa. Esse cidadão não possivelmente é, tem mano. os seus 19 anos Eu também e preferia, velho. exatamente. E aí tem o mesmo pensamento que a gente teve um dia e que nós, começando a beirar os 30 aí, já evolui um pouco mais. Eu lembro que teve uma vez que o meu primo falou assim, porque, puta, não sei o que vai dar uns 500 pau. Aí dá pra de repente pegar um APzinho e não sei o que. Aí eu falei assim, o quê? 500 pau? Nossa, mas dá pra pegar um GTR. O que você vai pegar um AP? Tá ligado? E é isso, É muito velho. louco isso, né, velho? E aí, imagina você pagando o GTR, sei lá, na vaga do Fit da sua mãe, tá ligado? É muito louco. Mas é que eu tenho essa concepção de que minha casa tem que ser mais legal do que meu carro, justamente. Não que ela seja, tá? Mas enfim, tô tentando resolver isso também. Lógico que Mas é. Ela funciona pra alguma coisa, pelo ela menos. funciona, funciona. Cara, Ô, ligar a luz, ela liga e eu não tenho que levar ela no concerto. Mas eu tenho essa concepção. E além disso, você tem que ter pelo menos 2 vezes o valor do carro no banco. Rendendo, né? Então imagina, se você tem uma Cayenne de 500 pau, que nem era nem das novas e nem das mais da hora. mas aí você tá pedindo demais também, Japa. Senão eu não vou conseguir comprar nenhum carro aqui, pô. Não, mas é uma concepção minha para poder ter uma adulthood, né? Uma vida adulta e uma velhice tranquilos. Porque imagina, Miguel, se você tem tudo isso e você não tem nenhum dinheiro, se você perde o emprego, bicho, como é que você paga as coisas, velho? Não tem como. Exato. Ainda bem que eu sou meu Porque chefe, eu não vou me demitir, não. Não, tem essa, mas eu faço umas contas rápidas aqui, então se eu perder o emprego, o meu carro, ele simplesmente não me dá custo nenhum, a moto se eu não usar, ok, mas se eu usar também, velho, eu não faço muita coisa muito longe, e a minha casa, eu tenho a parcela para pagar, né, mas eu tenho, enfim, um dinheiro que eu consigo fazer com que ele me ajude a pagar as parcelas do apartamento. Imagina que você tem uma dívida, vou fazer uma conta rápida para você, tá? Você tem um carro de 500 pau, 500 mil reais, o IPVA de 500 mil reais então, por Não ano, precisa você vai botar gastar. 500 pau, bota 200 pau, já dá vontade de chorar já. Então, você tem um IPVA de 8 mil reais, mais um seguro ali de uns 8 mil reais também. Então, todo ano você vai ter que gastar 16 mil reais só com o carro para não nem andar. Não nem falar de gasolina, tá? Só de seguro e IPVA. Se você tem uma casa de mais, sei lá, 500 mil reais, que é pouco para uma casa que tem um carro de 200 pau, de PTU, dependendo do que. Nossa senhora, velho, de PTU já vai mais uma grana. Mais as manutenções da casa, ou pelo menos as parcelas da casa. Então, automaticamente, velho, você vai ter, por mês, você vai ter que gastar, sei lá, 5 mil reais, velho.
E é bastante dinheiro. Então, por isso eu acho que você tem que ter uma grana. Mas, no final das contas, a conta que eu fiz, né, junto com os meninos no WhatsApp, foi que para você ter um carro de 500 pau, você tem que ter em patrimônio, tirando o carro, mais, sei lá, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, só, enfim, em casa e investimento, velho. Sem tirar o resto das coisas. Então, quando você vê na rua uma Cayenne das novas, amiguinha, esse cara tem muito dinheiro, velho. Não é pouco dinheiro não, velho. Porque pra esse cara investir tudo isso num carro que faz... Investir não, né? Porque não é investimento nenhum, é jogar fora. Imagina, velho, o dinheiro que esse cara tem, ou a parcela que ele tá pagando, ou o tanto que ele tá arriscando pra andar com esse carro, que não é, no final, e é por isso que a gente fez o último episódio, que não é uma 911 ainda. Ele tem preço em 911, né, você consegue comprar 911 usada, mas no final ele só é um SUV muito rápido, velho. Então, não tô desmerecendo, eu acho que o carro tem uma concepção de um projeto muito bom, mas com esse dinheiro, eu compraria um Uno Sporting, tá ligado? Sei lá, e um 911, velho, porque eu saberia que quando estivesse chovendo, quando eu tivesse que deixar o carro na rua, eu ia sair com um bagulho que não me desse nenhum tipo de dor de cabeça. Então, provavelmente esses caras também têm outro carro, que é muito louco, né? O carro do rodízio. Exatamente. E o carro do segurança também, que às vezes é um Cobalt. Na maioria das vezes é um Cobalt. Isso é triste demais, velho. Tem que andar com segurança. Em São Paulo a gente vê bastante, né? Sim. Os caras saindo com as Porsche nova, McLaren, e os manos seguindo de Hilux. As de 63 voando, blindadona. E é muito louco, porque a Hilux custa usada 200 mil reais. Mas o salário de cada mano, que deve ser policial, deve, sei lá, ser mais 5 conto no mínimo. Então imagina, velho, o cara tá... imagina o custo fixo desse cara só pra poder andar com o carro, só pra poder andar na rua. Enfim, não consigo entender direito como é que fecha essas contas, velho. Mas assim, toda vez que você acha que você tá fazendo dinheiro bom e tá indo bem, você começa a pensar nesses custos e começa a falar, velho, não vale a pena sobreviver, respirar nesse país, velho. A gente não consegue fazer absolutamente nada, tá ligado? Por isso que eu acho... Tá, gente, por favor. O quê? Não recorram a coaches também para ficar milionário. Não recorram a coaches e procurem ajuda se vocês estiverem depressos, porque não tá fácil para ninguém. Mas eu acho que a gente que gosta de carro, né, a gente consegue se divertir com um pouco. Por isso que eu opto por ter 2 carros bosta, tá? E não, enfim, me afundar em dívida para ter um carro. Outra vantagem também do carro bosta é que dá menos dó de mexer e de usar também. Teoricamente você se diverte mais. Por exemplo, exemplo pessoal de novo, né? O Mini, como eu acho que eu já falei aqui, às vezes eu ficava na bad de sair com o carro, até de acelerar, porque eu tinha medo que se desse algum problema, tipo, eu ia ter que gastar todo o dinheiro que eu tinha guardado para arrumar o carro só, entendeu? Se batesse alguma coisa, o custo sempre ia ser mais alto. E na época que eu tinha o Celta, vira e mexe eu lembro disso com a Akira, era entre aspas, né? Tipo, foda-se, porque tipo, puta, se bater tudo bem, vamos foder, vou ter que pagar, mas é muito menos, sabe? E se eu quiser mexer em alguma coisa, puta, se eu quisesse ter rebaixado o carro e ele raspasse mais, beleza, você vai na GM e você compra um kitzinho de saia, que o meu Celta tinha saias em volta do carro inteiro, né? Você compra um kitzinho lá, vai sair muito mais barato que metade do front lip do John Cooper, que o Miguel falou, sabe? Então você acaba aproveitando mais com menos medo, ou menos receio, não sei se ficou claro. Não, claro. Eu achei que você falou de uma maneira estúpida. Não, tá brincando. É a história da minha vida, né? Eu quero... E outra coisa, diga. Fala primeiro, Japa. Não, eu só acabei de lembrar aqui que, na verdade, recebi aqui uma mensagem de um executivo importante da Ford e que ele confirmou que a Ford só saiu do Brasil porque eles acabaram descobrindo que tinha gente colando testeira em New Fiesta, escrito New Fiesta Gang. Putz, olha aí o que vocês fizeram. Poxa vida. Então esse foi o real motivo deles terem saído do Brasil. Eu tenho até amigos que são, viu? Ou que pelo menos foram. E ele trabalha para a CF. Olha só que coisa. Mas eu queria trazer um outro papo, um outro aspecto, né, do carro bosta, que é o carro que não é seu. Tem esse carro bosta, que é o carro que ou você aluga por meio da Porto Seguro, ou você aluga por meio de qualquer outra, né, por meio de empresas que fazem aluguel de carro, enfim. Ou tem agora uma delas que esteve numa polêmica ultimamente com aquela 235 alugada que estava na pista, mas que é o aplicativo Turbi, que eu utilizei pela primeira vez hoje. E, cara, devo dizer que eu fui muito feliz. Nossa, merchan na nem avisou a gente aqui, Paulo. Não, merchan, por favor, Turbi, paga nós. O que foi, Paulo? Por favor, saia do aquário para falar. Agora que você já fez a propaganda de graça, os caras não vão pagar. É verdade, poxa vida. Mas
aqui agora, pra falar melhor. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu precisava de carro, que o Mini está na oficina. Eu fui aqui na rua de cima, peguei uma T-Cross com 10 mil quilômetros e é isso aí, feliz da vida. A T-Cross 1.0 que me impressionou bastante, achei bacana o carro, uma pena que ele custa 100 mil reais e por isso ele é um carro bosta, além de não ser meu, ele é um carro bosta por isso. Até por ele ser bem básico, né, um carro que não tem tanto requinte, é bonito o design, eu gosto, mas por 100 mil reais a gente devia poder ter algo melhor. Mas é isso, é um carro que eu peguei ali, não sou dono dele, mas peguei por 12 reais a hora, resolvi o que eu precisava fazer, voltei para casa e ponto. Aí tem alguns pontos negativos, que você precisa devolver no mesmo ponto que você pegou, e por esse carro não ser seu, você entra no carro e tá assim, aviso de troca de óleo, o EPC tá ligado, o pneu tá murcho e tem uma garrafa jogada no chão sambando, que aparentemente o último dono não foi muito cuidadoso. Então Sim. Tem isso, a última bunda que sentou ali também não é a sua, mas até aí o Uber também, né? E você também tem menos... Enfim, você tem menos liberdade, né? Porque às vezes você quer pegar o carro para viajar e você não consegue no Uber, porque às vezes é muito longe, não vale a pena, e com esse carro, se você for voltar algum dia, talvez valha a pena. Não sei se é assim também. Mas, e tem o carro do banco também, né, que você não falou, que é o carro que a gente parcela e é mais dele. Esse carro do banco aí é a maioria, né, dos carros, também não dá para contar muito. Mas não, tem isso, porque a gente, se for fazer a conta, na verdade, às vezes vale muito mais a pena, principalmente pra gente que não sai muito de casa e tudo mais, vale muito mais a pena alugar um carro, ou enfim, ter esse carro, puta, se eu precisar ir pra qualquer lugar, custa 12 reais, entendeu? Sim, não, você tá certo. Mas a concepção, na verdade, Miguel, é que é muito difícil você gostar de um bem tão caro aqui no Brasil, justamente porque você tem que pagar imposto sobre isso e, obviamente, manutenção. Então, puxando um pouco de novo, né, do episódio passado, eu acho que se não for o carro dos seus sonhos, ou um carro que faça muito bem uma coisa que você quer que ele faça, então se você vai pagar 500 mil reais um Troller para subir parede, e se ele vai de fato subir essa parede, ótimo. Vale a pena. Se você vai comprar um Porsche, porque você sempre quis ter um Porsche, é o nosso caso, né? E você tá disposto a pagar esses 30 pau de IPVA, ótimo. O problema pra mim do último episódio é quando você... E você não vai prejudicar ninguém fazendo isso também, né? Tipo... eu vou dar um exemplo aqui fácil, tá? Meus pais pagaram uma bica nessa Compass que faz exatamente a mesma coisa que a Renegade fazia, com um pouco mais de lata e menor consumo. Na verdade, um consumo pior, né? Faz menos quilômetros por litro. Então, assim, precisava, porque chegou o IPVA agora, chegou 5 mil reais de IPVA. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, chegou o IPVA aí? Ah, chegou. E aí, velho, valeu a pena? Porque nessa hora que você pensa, né? Assim, mano, não vale. O carro ainda tem 2 airbags, o carro ainda tem, enfim, sabe? Tipo, 2 airbags só? Mano, isso aí eu fiquei meio cabreiro também, mas enfim. Também não... Aí entra aquela história que a gente falou no outro episódio também, né? Tipo, às vezes pra pessoa, tipo, é um carro mais bonito, é um carro maior, é um carro que... de certa forma traz mais status, às vezes a pessoa olha isso e beleza, sabe? Tô pagando um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas toda hora que eu olho pro carro, toda hora que eu vou usar, eu fico feliz. Pode ser o carro dos seus pais ou pode não ser. No meu não seria, né? Mas enfim. Eu prefiro muito mais a Compass do que o Renegade, embora... Não, eu também, mas assim, pra mim não valeria a pena, né? Se fosse o meu dinheiro, foi o que eu falei pra ele. Eu falei assim, se fosse o meu dinheiro, eu pagava 70 pau no Mini Cooper e ainda enfiava 50 pau em um carro ok, que dá pra pegar um carro ok com 50 mil reais automático, sei lá, um Fit, que seja. Dá pra pegar HB20, Fit, vários. Sabe, e aí no final de semana eu dou um rolê de Mini e o Fit eu uso pra bater na rua aí, alguém bater em mim, sei lá, alguma coisa. E aí assim. Talvez dê os mesmos 5 mil reais de IPVA, né? Dá, no valor bate, né? 120 mil reais. Exato, entendeu? O valor total. Só o seguro, né? Que aí vai mudar um pouquinho. É só o seguro, que duplica, na verdade. Mas você pode não fazer o seguro do Mini, que também é um... ou não fazer o seguro do HB20, que eu recomendo mais. Mas eu vi esses vídeos, confundi aqui. Mas eu vi esses dias, inclusive, falando em carro legal, carro bosta, tem o aspecto também de acidente, né? Porque o carro bosta é isso, você pode subir uma guia, tanto você pode subir uma guia, quanto você pode dar um totó sem querer, raspar numa coluna sem querer, porque a gente sabe que ninguém bate porque quer.
E a gente mora em São Paulo, que é assim, o maior índice de barbeiro que existe. Eu vi isso aqui, data cool, mas é verdade. E as setas não existe, tudo mais. Tá virando trânsito da Índia isso aqui mesmo. E, cara, qualquer coisa pode acontecer a qualquer hora. E aí teve um vídeo da Tony Mac que o cara deu um totó no Mini. Véi, a conta, sei lá quanto é que deu, mano. Agora de cabeça eu não lembro, mas foi uns 16 mil reais. Por causa de uma batidinha besta que pareceu que era só dar uma polida, sabe? Mas que pegou a alma do para-choque. Enfim, quebrou uma peça atrás. Aquelas presilhinhas de plástico que você não acha em lugar nenhum. Tem que comprar da Mini mesmo. Enfim. E aí, se fosse um carro meio bosta, ou até um Fit, você poderia deixar ele batido, que até ganha mais personalidade, digamos. Então, legal, o que você falou é interessante porque mesmo que você não queira deixar o carro batido, né, por, enfim, zelo e tudo mais, também tem essa grande vantagem, né, porque, sei lá, você bate o farol do Mini, você, puta, só deu uma batidinha e trincou a lente do farol, sei lá, qualquer coisa assim, vai sair muito mais caro do que você bater o farol do Fit, o farol do Exatamente. Celta. Que você troca, você vai no mercado caro e compra a lente por 40 reais. Exato. Mas, enfim, o que vocês acham? Vale a pena ter um carro bosta ou não? Vale. Vale, 100% vale. Mas quanto o quê? Não, porque existe uma segunda concepção que a gente acha que discutiu um pouco também no último episódio, que os carros sofreram um aumento tão rápido e tão grande de preço que você consegue comprar carros muito bons a um preço muito acessível ainda. Então vou te dar um exemplo, tá? Você consegue andar com uma BMW 320i, não do modelo, obviamente, que acabou de lançar, mas o modelo anterior, que eu acho que é um bom carro ainda, com 90 mil reais, você compra uma boa, velho. Com 70 pau você já acha umas ok. Mas com 90 pau você acha uma boa. Que 90 mil reais, pra vocês terem uma ideia de comparação, é o mesmo preço de um Polo Highline. Na verdade é menos, né? O Polo Highline está a partir de 93 mil reais aqui em São Paulo. Então, existe uma concepção também que você consegue ter um carro legal, que é essa área cinzenta que eu estava falando para você, Miguel, que são carros que estão com uma demanda praticamente alta, mesmo sendo nichados. Que é o Mini Cooper, por exemplo, que são os DS3, que são os próprios Sandero RS, que é um carro relativamente bom. Então tem alguns carros que você tá vendo que você tá vendo mais na rua que parece que a galera tá usando mais sem dó agora. As próprias 320i, porque são bons, tem um preço, entre grandes aspas, acessível e que não tá mais assustando a galera quando comparada a carros 0 km. Então, putz, eu fui fazer essa pesquisa de preço agora. O Onix top de linha chega perto de 85 mil reais, se não me engano, se já não passou. Polo Highline, 93 mil reais. Virtus, 95, acho, mil reais. Então, assim, gente, às vezes você coloca na ponta da caneta e fala assim, meu, pau no cu da confiabilidade que eu vou ter, eu prefiro comprar uma BMW e fazer as revisões em alguma oficina que eu já conheço. E, enfim, pagar um pouco mais seguro, mas é um carro que me entrega mais. Só que ao mesmo tempo também entra na mesma parada de que, assim, a 320 é um carro legal, mas também é tão legal, é legal quanto, né? Mas é que nesse caso tem o mesmo preço de um carro 0 km. Você vai pagar 4 pau de PVA, vai pagar mais uns 2 conto, a mais do que você pagaria no seguro do Polo, e é um carro mais forte. O foda é você ter uma... Eu, assim, se eu fosse ter um carro melhor, ter um carro melhor não, mas ter o carro que eu tenho agora, vivendo a vida que eu vou viver daqui a um tempo, eu teria uma reserva, porque eu acho que carro usado tem isso, você tem que ter uma reserva para qualquer BO que possa dar, entendeu? Porque pode dar qualquer um BO, principalmente carros com mais de 60, 80 mil quilômetros, tem gente que fala assim, não, mas compra carro com 100 mil, não tem problema, o carro tá zero, não sei o que. Tá zero, mas qualquer hora, tipo, velho, a suspensão inteira pode ir pro saco, pode dar pau no câmbio, pode dar um BO de 6 a 20 mil reais nesses carros, sem você ter nenhum controle disso. Então, eu acho que você tem que ter uma boa reserva. Lógico, abraçar carro zero, carro usado hoje em dia é obrigatório, porque os carros zeros estão impossíveis. E tão feios, por exemplo, a 235. Compra uma 235, uma 240, não a nova, porque a nova é feia. Mas é isso, além de ter o dinheiro do IPVA, além de ter o dinheiro do seguro, você vai ter que ter o dinheiro, a reserva, e eu acho que a reserva ela pode ser menos utilizada se você tiver um carro bosta. E o seguro pode ser dispensável dependendo dos casos, se você tiver um carro bosta. Sim, ou às vezes só um contra terceiros, né? Enfim. Exato. E você, Paulo?
O que exatamente que você quer saber? Porque eu concordei com Vai. Ah, do seu dia, Paulo, conta pra gente. Como é que foi o seu Conta do dia? nosso dia, velho. Você deu uma trabalhada e pá? né? Entrou, Foi. entrou atrasada no episódio aqui, Primeiro pra que o variar. microfone dele caiu na privada, né? Essa história é ótima. Acontece. Eu acho que é do hardware do PC, que tanto o USB quanto a porra da entrada P2 aí estão, sei Então, não lá. tem que explicar pra ele, tem que explicar pros ouvintes aí, que esse aqui eu vou ter que, velho, editar e aumentar o gain do seu áudio aqui na hora da edição. Mas aí faça diferença pra ele, só pra você que tá tendo trabalho de editar. É Entendi, verdade. é verdade. No pain, no gain já. Eu tô falando que a Mas, locadora do seu carro nem tá mais no Brasil. é verdade, velho. Agora, inclusive, se vocês quiserem andar de importado, tem os nossos 3 carros que vocês podem optar. Então, velho, vocês podem optar pelo Scott, pelo Mini ou pelo Miata. O Miata era importado ou foi oficial, Paulo? Não, era importação oficial, nunca foi produzido aqui, né? Entendi. Porque a Ford também não é que a Ford saiu do país, tipo, gente, acabou, não vai ter Ford. Agora a Ford, tipo, é tipo a Subaru, a marca do logo azul, oval, que vende os carros importados aqui no Brasil. Olha que bonitinho. Você não acha funcionária por nada e a Caoa vai comprar a operação em breve. Tô brincando. É capaz de comprar troller, hein, que a Ford tá tentando vender Ah, agora. é verdade, tem essa. E aí Mas eu cada acho peça que a Fiat vai vai ficar. abraçar, porque a Fiat é bilionária, É, foda-se. tem essa também. Eu Mas tô enfim, então é tentando isso. comprar. Ó. É isso, turma? Eu acho que sim. Vale a pena ter um carro bosta? Sim. Se Vai. possível, mais de um. Um confiável e um bosta não É confiável. verdade. Eu acho que esse é o caminho, gente. É, eu acho também, velho. Não tem mais como. Carro Mas bosta, aí, ele é confiável, mas é sem graça, mas né, não vai te deixar na sim. mão. E um carro bosta que seja da hora, que você vai se divertir, mas provavelmente vai ficar parado a maior parte do tempo. Exato, que se ficar, foda-se, tudo bem. E é muito engraçado que eu tenha visto, por exemplo, uns A3 1.8 turbo, daqueles primeiros que vieram pra cá, montado, tipo, sei lá, 400 cavalos por 35 mil reais. É, E eles começam a falar assim, velho, talvez valha a pena, tá ligado? eu acho bem louco o A3zinho, hein, mano. Eu acho bonito também. É que é muito forte. Esse carro ou finalmente parou de acontecer? Ah, cara, agora tá meio away, né? Tem gente vendendo por 100 mil reais, tem gente vendendo por 10. E aí vai do que você quer achar ou não, velho. Uma época, velho, quando eu acho que ainda nem dirigia, né? Mas já tava em vias de, né? Aí eu falei, mano, vou vender o Celta, vou ver que carro que eu pego, né? Aí tinha um Eclipse, e um dos carros que eu fui procurar também, né, nos anúncios Esse era papo do Eclipse é muito bom, né? Nossa, Imagina Japa, se se tivesse você, comprado ô Paulo, se você tivesse um Eclipse hoje em dia, você ainda ia estar com o Eclipse porque você não ia ter conseguido vender. exato, né? E provavelmente ia estar parado também. Sim. Mas o Audi, tipo, na época era tipo 22, 23 pau, os bons, e o seguro, eu cotei, o mais barato era 17 conto, velho. Não vale a pena, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, né? Mas, enfim, Não, ninguém faz seguro, né? Essa é uma excelente dica aí. Mas enfim, então eu acho que terminamos um episódio com título agressivo de uma forma bastante racional, dizendo que vale a pena sim ter um carro bosta. Tomem cuidado, porque algumas montadoras podem sair do Brasil, então assim, prestem atenção. Nossa, nem me fala. Mas, Só vai começar esse movimento, né? Quer dizer, que já tava rolando, mas que agora ficou séria a parada. não só, né? Eu tava falando no trabalho hoje, que não tava falando só de auto, né? Mas assim, a Mercedes já tinha tirado as fábricas, a Sony, lembra, tirou toda a parte de hardware. Sim, Acabei de ler uma notícia aqui que a Universal a Universal Pictures vai sair e vai ser tudo distribuído via Warner. Enfim, velho, tá meio dark esses dias aí. Mas enfim, a gente fala mais pra frente. Então é isso, né, turma? Fico contente por ter tido esse papo com vocês. O Paulo, a gente vai cantar um bolinho, vai cantar um aniversário com bolinho pro Paulo nessa próxima semana, que vai fazer 1 ano que ele não entregou pra gente aí no episódio do Grupo B. E então, mais outro ano, né? então, se vocês quiserem participar, mandar presente, vocês podem mandar. Sim. E eu acho que é isso, né? É isso Sim, aí. senhor. Então tá bom. Então, galera, foi um prazer. Obrigado por tudo. Tamo junto. Entrem no grupo do Facebook. A senha é Escorro171. Comprem os cacetinhos. Exato. Comprem desenhos do Miguel. Ajudem o Paulo no trabalho dele de design. E, enfim, ouçam música e podcasts. E é isso, turma. Abração e até semana que vem. Falou, galera. Semana que vem, senhores. Falou! Abraço.